Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Clube do Hemograma. Aqui onde toda semana a gente discute diagnósticos dos pacientes baseado exclusivamente no hemograma. Olhando o hemograma, a gente consegue desenvolver essa investigação diagnóstica. Como a gente faz isso? A gente sempre começa discutindo, vendo um hemograma normal e tendo foco no que é mais importante no hemograma pra gente, no que vai resolver a imensa maioria dos nossos casos, que são 5 coisas onde a gente precisa olhar, que são a hemoglobina, o VCM, segmentados, linfócitos e plaquetas. Com as informações dessas 5 séries, a gente consegue resolver a imensa maioria dos nossos casos. E vocês vão ver isso porque a gente está também no Instagram, vocês vão conseguir ver lá essas alterações, esses casos no Instagram, assim como no YouTube, onde a gente tem diversos casos lá para que vocês possam assistir. E, em verdade, toda semana a gente coloca um novo caso. Nem todos eles permanecem lá para que a gente tenha casos mais selecionados só lá no YouTube. Mas se você tiver interesse em ver todos esses casos, essas dezenas de casos que a gente tem, então vocês podem fazer acesso à nossa plataforma VIP, onde, além dos casos todos que vocês vão poder assistir, a gente tem os fluxos diagnósticos para vocês utilizarem e também temos um aplicativo para que vocês possam ver no celular de uma forma mais confortável, mais tranquila. Bom, então vamos para o caso de hoje. Então hoje nós temos um caso onde sempre começamos olhando para 5 coisas, 5 detalhes. Vamos lá. Então, hemoglobina de 6,9, VCM de 59, segmentados em 5.800, linfócitos em 2.500 e plaquetas em 738.000. Então, aqui a gente vai ver o que temos de alteração e vamos tentar resolver. Começar do princípio. O que a gente tem? A gente tem uma hemoglobina de 6,9, ou seja, uma anemia. Essa anemia ela é leve, moderada ou severa, né? Então, a gente sabe que o normal é acima de 12 para mulheres ou 12,5 para homens. Entre esse valor e 10, a gente vai ter uma anemia leve. Entre 10 e 7, a gente tem uma anemia moderada. Abaixo de 7, a gente tem uma anemia severa. Tá? Então, por que isso é importante? Para a gente ter uma ideia de como a gente vai proceder à investigação do nosso paciente, né? Qual a agressividade, qual a velocidade que a gente tem que resolver isso. Então, nesse caso, a gente tem uma hemoglobina de 6,9, portanto, uma anemia severa. Então, a gente tem que ser um pouquinho mais ágil nessa investigação. Mas o pensamento, ele é sempre igual, né? Então, o que a gente vai pensar imediatamente depois de a gente ver uma anemia? A gente vai lembrar daquele feedback da eritropoetina, onde as hemácias que vão passar pelo pulmão para pegar oxigênio e transportar por todo o nosso organismo, elas vão passar pelo rim, e no rim vai existir uma sensibilidade especial para isso. Quando houver uma redução na quantidade de oxigênio, o rim, para toda redução, ele vai gerar um aumento de eritropoetina. Então, se eu tenho menos hemácias, eu levo menos oxigênio até o meu rim e o rim vai liberar mais eritropoetina. Com qual objetivo? Com o objetivo de que eu aumente a produção de hemácias na medula óssea. Mas essa produção só vai acontecer se eu tiver a matéria-prima, ou seja, ácido fólico, vitamina B12 e ferro. Eu tendo a matéria-prima, a eritropoetina vai funcionar na medula óssea e vai produzir mais hemácias. Vai produzir mais hemácias na forma de reticulócitos. Então, a gente vai ter uma maior liberação de reticulócitos, uma maior produção e uma liberação mais precoce desses reticulócitos. Com isso, a gente consegue entender, a gente consegue calcular se este mecanismo está funcionando de forma adequada ou não. Por quê? Se eu estou produzindo reticulócitos de forma suficiente, o meu organismo está tentando recuperar essa anemia. Agora, se eu não estiver produzindo reticulócitos de forma adequada, significa que eu tenho uma falha aqui. Ou o rim não está dando o estímulo que deveria,
Ou o estímulo está sendo dado, mas eu não tenho a matéria-prima suficiente para produzir, ou a medula óssea não está respondendo a esse estímulo de uma forma adequada, e eu vou ver isso através de uma redução de reticulócitos. Ou seja, por exemplo, a causa mais frequente é a deficiência de ferro. Se eu não tenho ferro suficiente, por mais estímulo que eu tenha, eu não consigo produzir o suficiente, e aí eu vou ter uma redução de reticulócitos, eu vou ter uma anemia hipoproliferativa. Se eu tiver uma anemia hemolítica, este mecanismo está funcionando e eu vou ter contagens bem elevadas de reticulócito. Então isso vai nos diferenciar dois grandes grupos de anemia, as anemias hipoproliferativas das anemias hemolíticas, das anemias que têm uma produção medular normal. A grande questão é que a imensa maioria das vezes a gente não vai ter a dosagem de reticulócitos para a gente avaliar. A gente precisa da dosagem de reticulócitos e com isso a gente calcula o índice de reticulocitose para saber como é que está essa produção. Mas esse é um exame que é solicitado de forma independente. Então, na maioria das vezes, a gente não vai ter esse exame na mão se é um paciente que chega para a gente, como nesse caso, só quando a gente começa a investigar e a gente sabe que é importante, a gente vai solicitar a dosagem de reticulócitos. Bom, e se eu não tenho essa dosagem de reticulócitos, o que eu vou fazer? Como as anemias hipoproliferativas, ou seja, onde eu tenho uma redução de reticulócitos, ela é imensamente mais frequente do que as outras anemias, as hiperproliferativas, as anemias hemolíticas, é justo, eu posso assumir que a minha anemia é hipoproliferativa e vou procurar a causa. Se eu não encontrar a causa, eu tenho que repensar isso. Mas, como a maioria é hipoproliferativa, eu posso assumir que eu estou frente a uma anemia por redução de produção. Se eu tenho uma redução de produção, o que eu vou fazer? Qual o próximo passo? Então, para uma redução de produção, a gente vai olhar o tamanho do VCM. Eu vou olhar se eu tenho hemácias pequenas, hemácias normais ou hemácias grandes. Como é que eu faço isso? Eu vou olhar o VCM. O que a gente tem ali? Hemácias microcíticas, normocíticas ou macrocíticas. Tem um VCM de 59, então eu tenho uma anemia microcítica. Seria normocítica se esse VCM tivesse entre 80 e 98 e seria macrocítica se ela estivesse acima de 98. Tá aí 59 é microcítica. Então, vamos lá para o nosso fluxo de diagnóstico, uma anemia hipoproliferativa microcítica. Eu vou dividir ela em causas carenciais e causas não carenciais, onde eu vou investigar como causa carencial o estoque de ferro. Como causa não carencial, eu vou investigar se eu não tenho anemia de doença crônica, anemia de insuficiência renal crônica. Se eu não encontrar nenhuma causa, eu penso em doença medular. Mas eu sei que é imensamente mais frequente a causa carencial, a deficiência de ferro. Então é justo que eu comece a investigação por aí. Só que a gente tem um outro problema. Olha aqui as plaquetas. 738 mil. Então eu tenho um aumento de plaquetas. Por que eu vou ter um aumento de plaquetas? Como eu investigo trombocitose? Então, vocês lembram? Na semana passada a gente discutiu um caso de trombocitose. Então, eu trago aqui para vocês o mesmo algoritmo de investigação. Então, o mesmo fluxo de diagnóstico. Olha só, quando a gente tem uma trombocitose, a gente tem que pensar se essa trombocitose ela é primária ou ela é secundária. Se ela é primária, se a medula óssea está produzindo plaquetas independente de qualquer estímulo, ou se está acontecendo alguma coisa nesse meu organismo que está estimulando uma produção aumentada de plaquetas. Que aí a gente vai considerar uma causa secundária. O que pode fazer isso? Infecção. Então sempre lembrem que infecção pode fazer tanto redução de plaquetas quanto aumento de plaquetas. Então qualquer infecção ou inflamação significativa no organismo pode fazer aumento de plaquetas. Nesse caso, nesse paciente, ele foi nos procurar por uma sensação de fraqueza, de cansaço, que estava relacionado com anemia, sem outros sintomas, sem febre, sem outros sinais de localização. Então, a gente exclui a possibilidade de infecção. É um paciente que não tinha infecção. Ele não tinha cirurgia prévia para retirada de baço, então ele não tinha asplenia. E vejam só, o que a gente tem como também causa secundária de trombocitose? Deficiência de ferro. Então, toda vez que eu tenho uma deficiência de ferro, o estímulo para a produção no meu organismo, para normalização das hemácias, na falta de ferro, pode gerar
uma reação que aumenta plaquetas. Será que é isso? Será que a gente tem uma causa secundária de deficiência de ferro e uma anemia hipoproliferativa por deficiência de ferro? Será que está tudo ligado? A gente tem uma ferritina de 1, bem baixinha. Então isso fecha o meu diagnóstico de uma anemia por deficiência de ferro e de trombocitose. Ou seja, ou melhor, eu tenho uma anemia hipoproliferativa, microcítica, carencial, por deficiência de ferro, com trombocitose reacional à deficiência de ferro. Esse é o nosso diagnóstico, isso é bastante frequente. Então, vejam que a gente tem uma trombocitose de 700 mil, pode acontecer por deficiência de ferro. Na outra semana, a gente discutiu um caso de trombocitose essencial com 700 mil também. Então, aí a importância do nosso diagnóstico diferencial. Aqui a gente está falando simplesmente de uma deficiência de ferro e uma anemia severa, é verdade, mas quando eu reponho esse ferro, quando eu normalizo essa hemoglobina, as plaquetas também voltam para o normal, porque este paciente não tem nenhuma doença medular, não tem nenhuma doença de plaquetas, era só um estímulo exagerado pela deficiência de ferro. Interessante, né, pessoal? Caso de hoje, apesar de parecer simples, apesar de ser uma anemia por deficiência de ferro, é um caso que tem as suas particularidades. Então, sempre prestar bastante atenção, sempre seguir os nossos fluxos de investigação que vocês vão chegar aos diagnósticos dos pacientes de vocês. E até a próxima semana com mais um Clube de Hemograma, com mais diagnósticos baseados no hemograma. Até lá!